queria ler logo a palavra de Deus com os irmãos. Nós terminamos do 26, né? Não foi lido o 26, foi lido o 18. Paulo de perante o rei Agripa. Hoje nós vamos ler o capítulo 26, eu acho que é completo. São 32 versículos. Os irmãos podem permanecer sentados para poder acompanhar. Capítulo 26 do livro de Atos. Nós estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Aqui está o modelo de Deus. Em Mateus, Jesus disse: eu edifico a minha igreja. E em Atos 2, 36, 37, 38, a igreja então começa a dar seus primeiros passos no livro de Atos. Amém? E aqui no 26, nós já estamos tratando sobre o apóstolo ou o enviado para este tempo, ou para os gentios. Aqui então foi uma esquina. O evangelho ou a palavra que vinha somente com o povo hebreu, nessa esquina chamada Jesus, nessa pedra, dobra e vem para o povo gentil. Mas isso tem um tempo, porque Deus continua tratando o seu povo. E nesse tempo, então, nós estamos no final dele, na sétima era, quando a palavra retorna ao povo hebreu. E o povo gentil volta a ficar na escuridão, como sempre esteve. Amém? Então, é muito importante você guardar esse livro de Atos, esses acontecimentos. Aqui está o modelo da igreja de Jesus. Amém? Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me hajo hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, moralmente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que rogo que me ouças com paciência. A minha vida foi desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi e pareceu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou judeu, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e norteia comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Que disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem te persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, lembrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo ele isso, em sua defesa, disse Festo em alta voz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse a Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se esse homem, se não houvera apelado para César. Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor. E como sempre, tudo que eu posso fazer é ler, tentar entender, talvez, compreender, tirar alguma interpretação. Mas, Senhor, certamente eu estaria muito distante da tua verdade. Por isso, Senhor, eu venho te pedir que aquela tua promessa, o Espírito Santo Consolador, aquele Espírito, aquela unção verdadeira, que não é falsa, o Senhor disse que quando ela viesse, ela nos ensinaria ou nos guiaria em toda a verdade. Então é disso que precisamos, da sua palavra, a palavra que procede da sua boca, que saia o homem da frente, e entre o Senhor e a ação, para que se cumpra a palavra que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Venha então, Senhor, nos alimentar nesta noite. Eu peço isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Bem, graças a Deus. Irmão, às vezes a gente conversando com as pessoas, e nessa vida, naturalmente, a gente tenta ter um objetivo particular. O que eu posso fazer? O que eu quero ser? O que eu posso ser? Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, um médico. Um sonho menor, talvez ser um pedreiro bom, ser um pedreiro de acabamento, quem sabe, um bom ferreiro, serralheiro, sei lá, um bom metalúrgico, estudar, fazer um curso técnico. Outros só querem sustentar sua família, viver o melhor que podem, criar seus filhinhos, e assim por diante. Então, são pensamentos naturais da nossa humanidade, da nossa realidade. Mas, paralelo a isso, há um plano espiritual. Por quê? Dentro dessa humanidade que é a tua matéria, o que você é, isso está bem, está correto, não tem nada de errado. Você querer estudar, você querer crescer, você querer se aprimorar, você querer ganhar mais dinheiro, você querer ter uma melhor condição de vida. Não tem nada de errado nisso. Agora, você não é um ser matéria apenas. Porque se você fosse só esse ser matéria, quando a pessoa está lá deitada no caixão, lá, morto, cadê a pessoa? Por que ela não levanta? Se nós somos essa matéria, eu teria que alguém chegar ali: ei, te acorda, levanta. A pessoa está ali ainda, não é?
Mas não é assim. Tem um espírito aí dentro. Tem um espírito aí dentro. Tem uma alma vivente. Quando Deus soprou naquele barro, chamado Adão, que ele formou com suas mãos, quando ele soprou, ele deu o espírito de vida. Então tem uma vida dada por Deus, e o homem tornou-se alma vivente. Passou a viver aquela alma, porque ele recebeu a vida dada por Deus. Então você hoje é aquele barro. Por que viramos? Pó e cinza. Se molhar, vira barro. Está vendo? É isso que viramos. Então, se tem um espírito aqui dentro, esse espírito faz parte de mim. Eu não sou só essa matéria. Eu preciso também, assim como eu alimento essa matéria com matéria orgânica, matéria daqui, né? Ou industrializada, mas é toda industrializada também, um dia foi orgânica. Então, eu alimento essa matéria com matéria. Mas e o espírito que está aqui dentro? Com o que eu alimento? Com o que eu vou alimentar? Porque não havia esse alimento. Porque há um povo hebreu que sempre esteve aqui, registrado seus atos, seus reis, seus juízes, seus profetas, sempre andaram nessa luz do Deus desconhecido. Que no começo Moisés escreve os 5 livros do Pentateuco, né? Contando toda a história do Êxodo e tudo mais, Adão e Eva, e assim por diante. Depois vem os reis, os juízes, e tudo sempre tratando sobre Israel, ou sobre a promessa de Deus a um homem chamado Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela, que vou fazer de ti uma grande nação. Então, tudo corria em torno daquela nação. Depois de Abraão veio outro, e veio outro, e veio outro, e veio outro, até chegar no Davi, no Jessé, na verdade. E quando chega em Jessé, o profeta Isaías faz uma predição, uma profecia do incremento desse principado, da casa de Jessé, ou do seu filho Davi, que era o menor. Haverá um reino que não terá fim. Então, do segmento de Davi, tudo apontando para esta vida solitária que viria. Então, aquele povo tinha tudo bem definido, que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, né, que eles tinham os livros, ninguém tinha. Nós temos esses livros aqui depois do romanismo, que tomou conta do mundo e juntou os livros e formou a Bíblia. Antes do romano, nós não tínhamos acesso. Está vendo? Amém? Então, era tudo tratado sobre eles, sobre eles, sobre eles. Até que veio o cumprimento dessa escritura, porque lá no começo, quando tratou-se de Jó, toda aquela aprovação de Jó, o Jó, ele falou: eu verei a Deus com estes olhos. Jó, você enlouqueceu? Eu verei a Deus quase mais de 1000 anos antes. Eu verei a Deus com estes olhos e não outros. Enlouqueceu, Jó. Já estava até se coçando no caso inteiro para morrer. Veja bem, José, quando o povo chegou no Egito, que ele levou, né, porque havia uma fome na região, ele levou o povo para o Egito, ainda eram só as 12 tribos, não era a nação de Israel, eram apenas as 12 tribos. E José está doente agora para morrer. José diz: quando eu me for, vocês levem os meus ossos, daqui a 400 anos, levem para aquela cidade que o Senhor vai mostrar para vocês, e lá vai descer o libertador. Está vendo? Depois, durou esses 400 anos, então, Deus agora trata com outro deles, com Moisés. Levantarei um libertador semelhante a ti, Moisés. Então tudo apontava para eles, e o povo egípcio na volta, e os demais, tudo também. Olha que essa gente tem de diferente. Tanto que Paulo aqui, depois das andanças dele, ele está andando e ele chega numa cidade lá, não sei se é Atenas, na Grécia, chega lá e tem os seus deuses, Júpiter, Mercúrio e tudo mais, Diana e assim por diante. E chega num lugar e tem ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz: esse é o meu Deus, então. É
esse é o meu Deus, o Deus desconhecido, que ele não é conhecido. Ele se revela para quem ele quer. Amém? Então, isso está nos mostrando que o povo gentil não tinha acesso a isso. Mas, veja bem, o povo gentil, agora já estou correndo um pouco bem, porque o tempo nunca me ajuda. Mas, amém, você vai entender, você não precisa ser um expert em Bíblia, e nem decorar as coisas, você só precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, isso gerará fé no seu coração. E quando gera fé no seu coração, você muda a sua vida. Você recebe uma novidade de vida. Amém? Então, veja bem, nesta vida que chega agora, lá, o Isaías falou, do incremento desse principado haverá um cujo reino não terá fim, da descendência de Davi, do trono de Davi. Davi nem era rei ainda. O rei era Saul. Mas tudo bem. Então, vem realmente, passa-se o tempo, todo mundo esquece, Jerusalém é aprisionada, e o rei Ciro, e assim por diante, e aquela coisa toda, e vão para lá, e vão para cá, mas nos dias exatos em que foi profetizado por Zacarias, por Jeremias, Jerusalém é reerguida, o rei Herodes reergue o templo, e Jerusalém, então o povo volta, Israel volta à sua terra. E chegando lá na sua terra, aquilo era exatamente para cumprir o que estava prometido por todo aquele tempo. E quando ele chega diante deles, eles não conseguem recebê-lo. Por quê? Porque ele veio de uma maneira muito singela, muito simples. Os 3 reis magos que estudavam a Bíblia no céu, porque Deus tem 3 Bíblias, tá? Assim como nós somos um ser, tem corpo, alma e espírito, Deus tem 3 Bíblias. A primeira Bíblia foi os astros no céu, por isso a astrologia, o estudo dos astros. Olha o homem aqui na Terra estudar os astros. Só pode ver o movimento das coisas, né? Mas querer decifrar, isso é um problema. Mas tudo bem. Então, por quê? E tem a astronomia, que é uma outra ciência que estuda os astros. A astrologia, o estudo dos astros, em si, a influência sobre o homem, sobre a Terra. Por isso o zodíaco, o horóscopo. Mas isso é outra história. E as pessoas querem pegar isso para tentar se autodefinir, tipo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, você precisa receber a nova vida dada por Deus. Mas também. Então, primeira Bíblia no céu, segunda Bíblia na natureza, terceira Bíblia escrita. Essa escrita tem que entrar em você. Você está entendendo? Mas e os reis magos vindos do Oriente, eles viram o sinal em cima. Opa, aconteceu algo grandioso aí. Nasceu uma autoridade e foi para aquela região. Vamos lá. Vamos até onde a estrela sumiu. E eles tinham ciência, eles tinham conhecimento de espaço, distância, porque onde a estrela parou, eles sabiam que era próximo a Belém. E foram lá. Chegaram lá, estava o rei Herodes governando. E quando eles chegam lá, veja bem, vão parar no palácio. Porque nasceu uma autoridade. Onde é que nasce a autoridade? Onde é que nasce a autoridade? Onde é que nasce o filho do presidente? Aqui no Presidente Vargas, aqui no hospitalzinho, ali na Santa Casa, no SUS? Não. No mínimo, Ciro Libanês, Moinho de Vento, aqui em Porto Alegre. No mínimo, Mãe de Deus. No mínimo, se tiver um bom plano de saúde. Senão é tudo no cash e é rico mesmo e vai no melhor lugar. Então logo você vai pensar que vai ser num lugar assim. Mas onde é que ele estava? Numa estrebaria. Viu? E na estrebaria estava num lugar especial, numa cocheira. Já viu uma cocheira? Já viu coxa, uns bichos como? Eu tinha uma máscara que eu dizia para minhas meninas, né? Quando eu era pequena, eu tenho uma linha velha. E eu dizia para elas assim, ó, eu não sei que a gente tem que mudar a lavar a louça, né? E eu dizia para elas o negócio seguinte, assim, se nós não lavar o coxo que nós comemos, nós vamos virar animal, né? Igual animal não lava nunca o seu coxo. Então, veja bem, ali estava, como é que era uma manjedoura, uma cocheira? Bonitinho, com ouro, pernas preciosas, né? Algodão, bem ajeitadinho, como é que era? No máximo, umas falhas, para estar limpinho. Mas aí se calcula,
As estrebarias daquela época não eram nem as nossas, e até hoje lá não é assim. Eles têm muita tecnologia, mas ainda mantém aquela coisa tradicional. Então você vê que naquela época não havia nossas construções. Então era na pedra. Quantas janelas tem na pedra? Imagina o cheiro daquele lugar. Imagina o cheiro daquele lugar. Jamais eles iam achar. Nem os pastores israelenses, hebreus, encontrariam aquele lugar. Teve que vir os anjos do céu, e eles viram os anjos cantando paz na terra, aos homens de boa vontade. E aí anunciaram para eles. E disseram, vocês vão encontrar ele numa cebaria, numa manjedoura, envolto em panos. Teve que dizer. Quer dizer, numa cebaria, eles sabiam, não tinha muitas cebaria. Eles sabiam onde seria. E foram lá, e lá estava ele, envolto em panos. Mas os reis pagos, com muita ciência, mesmo sendo sinceros, foram no palácio. Chegando no palácio, o rei disse, não, faz assim, se nasceu esse rei aí, vocês vão lá e voltam depois aqui para me avisar, porque eu também quero ir lá adorar. Que hipocrisia. Você sabe o que era o rei de Israel? O rei de Israel era o defensor das Escrituras. Era o homem que detinha os pergaminhos. Ele que tinha. Ele é que tinha a Arca da Aliança. Ele era o guardião da Arca. Os sumos sacerdotes se reportavam a ele. Ele era o homem que tinha a Escritura. Ele disse, se nasceu, vocês vão lá, e depois vocês voltem aqui, eu também quero ir adorar. Que hipocrisia. É a mesma coisa, uma vez um cidadão já é falecido, disse para mim, não nos preocupa aqui, o nosso lema aqui na nossa igreja é a Bíblia, nós seguimos a Bíblia. Aí eu disse para eles, me perguntaram, eu não queria dizer, mas me falaram. Tá, então, Paulinho, me conta o que o senhor acha sobre o batismo em nome de Jesus? É o único batismo que existe. Mas como assim? É o único batismo que existe, é o que está na Bíblia. Na Bíblia só praticaram esse batismo, não tem outro. Em todo o tempo só praticaram esse batismo. É o que está na Bíblia. Vocês batizam assim. Não batizamos assim, não batizamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, vocês batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Eu sou Pai, eu sou Filho e tenho Espírito. Mas eu tenho nome. Está vendo? E Jesus, quando esteve aqui, ele disse, façam, seja em obras ou palavras, em meu nome, e os apóstolos seguiram, ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é esse nome? Jesus. Então só tem esse batismo. Não. Ainda falou uma palavra de blasfêmia, né? Mas já não existe mais, tudo bem. Mas o lema deles era a Bíblia. Como pode ser a Bíblia se vocês saíram contra a Bíblia? A mesma coisa no rei Herodes. O lema, ele estava enganando aqueles homens, mas como ele era o detentor da palavra, da tradição hebraica, então ele falou para aqueles homens e eles acreditaram. Eles foram procurando, então, Jesus, não sabia o nome, foram procurando o menino que nasceu, e sabiam que era lá em Belém, foram então até Belém, levaram 2 anos. E quando eles estavam voltando, Deus falou com eles, não voltem lá. Não voltem lá. Ele é um hipócrita. Não voltem lá. E eles, pegaram o caminho e foram embora. Está vendo? Sabe o que o rei fez? Por isso que Moisés disse, Deus levantará um Salvador semelhante a mim. Todo mundo pensa que ele viria tirando o povo das mãos do romano, assim como Moisés tirou o povo das mãos do egípcio. Não, a semelhança com Moisés é que, quando Moisés nasceu, mataram todas as crianças de 2 anos para baixo. E quando Jesus nasceu, mataram o rei, calculou mais ou menos, esses caras não voltaram, mais ou menos foi por essa época, já fazem quase 2 anos, matem as crianças de 2 anos para baixo. Esta foi a semelhança da vinda de Jesus com o profeta Moisés. Está vendo? É isso que nós não compreendemos a palavra de Deus.
aldeia, não sabemos nem para que lado nós somos. Por isso, dependemos do Espírito de Deus, que Ele prometeu que estaria conosco e nos guiaria e nos ensinaria toda a verdade. Amém? Então, vinda esta vida, nunca se manifestou. Como um menino com 12 anos, esqueceram ele do templo, e quando voltaram lá, ele estava ensinando os estudiosos religiosos, os sacerdotes. E foi embora e nunca mais se ouviu daquele menino. Aí lá pelos 30 anos, ele foi numa festa, alguns dizem que era um casamento, outros dizem que era uma boda, para mim é a mesma coisa, o casal se unindo. E lá, o que aconteceu? Faltou o vinho. E falaram. E aí falaram para a Mariazinha. A Maria foi lá e falou com ele: Jesus, faltou vinho. Como se ela dissesse: oh, Jesus, está na hora. Está na hora. Porque o anjo Gabriel falou para ela tudo que seria: salva, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto que chegará do teu ventre, tu fosses escolhida por Deus para cumprir a palavra conforme o profeta, e assim por diante. Amém. E a Mariazinha disse: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Amém. Aqui está no céu. Amém. Então aquela Mariazinha, menina que recebeu aquele bebezinho, que não era virgem, coisa nenhuma, tá? Ela teve muitos outros filhos depois de Jesus. Então agora Jesus com seus 30 anos, e ela sabia que ele em algum momento tinha que iniciar o seu ministério. E ela foi nele e disse: Jesus, não tem mais vinho. Por que ela iria nele? Alguém sabe me explicar por que é que ela iria no seu filho? Porque ele sabia de vinho. Ele era ajudante de carpinteiro. Dizem que Jesus era carpinteiro. Não, Jesus era auxiliar, ajudante de carpinteiro. Quem era carpinteiro era o José. Ele ajudava José até os 30 anos, ajudou José. Mas naquela festa, então, a Mariazinha vai e se reporta a ele. E como ele responde? O que tenho eu contigo? Senhor Jesus. Mas isso é jeito de um filho responder para uma mãe? Não. Não era mais o filhinho dela. Ali iniciou o ministério de Deus. O ministério de Deus na terra. Está vendo? Mulher, não me dê ordem. Eu sei que está na hora. E ela, sabendo disso, veja bem, Deus tem um ministério que Ele joga você. As pessoas pensam que Deus só quer trazer, né? O religioso de hoje, não, só quer agregar. Traz um cantor para chamar as pessoas, traz um grande pregador para atrair as pessoas. Mas Deus diz assim, ó, e vocês não foram ainda? Está vendo? Deus tem esse ministério. Amém? Então, Ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? E ela se virou, veja que nem Pedro. Pedro disse: para onde eu vou, Senhor? Se tu tens a palavra de eterna. E ela se voltou para o mestre Sala: façam tudo que ele vos disser. Está vendo? E quando chega então o mestre Sala, ele diz: mandem juntas, enchem d'água tudo. E encheram d'água e chamaram o mestre Sala, o homem que vendia lá qualidade. E aí ele disse: mas deixaram o melhor vinho para o final. Normalmente servem o vinho bom, depois o vinho ruim, né? Porque já estão tudo bêbado mesmo. Mas nessa festa fizeram o contrário, deixaram o melhor vinho para o final. Então ali Jesus se manifestou com o seu ministério verdadeiro, depois de 30 anos de existência. Amém. Então, ali começou o tropeço do povo de Deus. Israel começou um tropeço. A pedra se manifestou. Eles começaram a bater e cair. Foram caindo e não conseguiram enxergar que era Deus outra vez tratando. Mas isso tudo foi permissão de Deus. Você não pensa que alguma coisa acontece debaixo desse céu, dentro desse céu, debaixo dessa terra, sem que Deus saiba. Nem a folha de uma árvore se move, a não ser pelo seu poder. Sabendo? Então não pense que alguma coisa foge do seu controle, não, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, eles não puderam receber
voltou a criar os irmãozinhos dele. Aquele moço trabalhava naquela coisa de trabalhar com madeira. Imagina as toras, os pedaços de madeira que ele tinha que carregar. E era carregado. Imagina que ele tinha que trabalhar, não tinha torre elétrica, não tinha serra elétrica, era tudo na mão. Imagina, devia ser uma coisa muito terrível. Mas sustentava aquela família. E de repente, aquele moço larga tudo e vai lá nas águas, onde tem um outro lá, que era filho de um profeta, de um sacerdote, um pequeno sacerdote chamado Zacarias. Então, aquele moço, de repente, vai lá naquele outro lá, o outro fazendo sua loucura também. O outro fazia sua loucura na nossa mente natural. Ele era filho de sacerdote, morava no melhor lugar, que o povo dava. Filho de sacerdote, se vestia com as melhores roupas, porque o povo dava. Filho de sacerdote, se alimentava com a melhor comida, porque o povo dava. E o que ele fazia? O contrário. Morava no deserto, se vestia de pele de animal, comia gafanhoto e mel silvestre. Que isso? O outro virou vagabundo, largou a família tudo e se foi lá correr atrás do outro lá. O eremita lá, barbudo, cabeludo, que vive no deserto. Olha aquele homem com um vestido de pele de bicho. Aquele homem quando entra no Jordão, o Jordão no Rio Grosso, sujo. Mas quando ele entra lá, imagina a gatinho, o cheiro horrível. Como é que ele pôde se juntar àquele homem? Eles não viram que tudo aquilo era a Escritura. Vocês não podem ver, vocês não creem em mim, nas coisas que eu digo. Olhem para as Escrituras, que elas de mim testificam. Hoje ele está dizendo a mesma coisa. Olhem para as Escrituras, que elas de mim testificam. E mais um detalhe, cuida da vida eterna. Se você não cuidar da vida eterna, você vai virar um bom religioso, um bom evangélico, um bom cristão, indo para o abismo. Você precisa ter a vida eterna. Você tem que se humilhar. Cuida isso. O reino é tomado por esforço. Te esforça em Cristo. Amém? Então, aquele outro se encontra com o outro. E aí, bom, agora ele já passou nas águas lá. Ele vai voltar para casa agora. E vai ajudar o paizinho dele. Não vai ser um vagabundo, não. Vai ajudar o paizinho dele 40 dias no deserto. E depois dos 40 dias, bom, agora ele vai voltar para casa. Não. Ele vai lá e faz mais 12, virar vagabundo igual ele. Pescador, cobrador de imposto, doutor Lucas, o Levi, que era Mateus, cobrador de imposto, escriba, o José de Arimateia, que era político, de boa família, tanto que o túmulo, quem tinha, só quem tinha túmulo era rico, quem tinha o túmulo de Jesus foi colocado era o túmulo da família do José de Arimateia. Então, pegou todos aqueles moços, aqueles homens, Pedro, casado, pescador, líder de pesca com os irmãos dele, Pedro, André, Tiago, João, começaram a seguir aquele vagabundo que largou a família, largou tudo e saiu a caminhar. Diz para mim, quem é que escutamos? Quem é que ouvimos? E mais um detalhe. No dia sagrado, sábado, eles começaram a se alimentar, pegar as coisas e comer. Não, que isso? Tu não guarda o sábado, tu tá louco? Que isso aí, ô? Que isso aí? Não guarda o sábado? Não, todo o israelita hoje está guardando o sábado do Senhor, é dia do Senhor. O que está fazendo? Não sabeis que o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que é? Está se fazendo Senhor no dia do Senhor? Não, quem se faz Senhor do dia do Senhor é o Senhor. Não, isso não é uma blasfêmia, que isso? Cruz nele. Vamos crucificar
conhece Evangelho, conhece Bíblia. Eu acho que você está enganado. Todo mundo crê no Cristo. Você tem certeza disso? Todo mundo quer os milagres de Cristo. Todo mundo quer os benefícios do Cristo. Todo mundo quer se auto-justificar. Eu sou santo, eu sou perfeito, eu estou na melhor religião, eu estou mais certo que tu, eu faço as coisas mais certas. Todo mundo quer se aproveitar do poder de Deus. Mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para que os filhos de Deus assumissem suas posições. Está vendo? Nunca foi para você entrar numa igreja. Nunca foi para você pertencer a um grupo. Nunca foi para você ser um bom religioso. Nunca foi. Ele nunca falou de religião. Ele falou igreja, minha igreja, edifica a minha igreja. E quando ele falava edifica a minha igreja, igreja no grego antigo significa os tirados para fora, os separados. Então quando ele diz santos, é a mesma coisa, os separados, os tirados para fora. O que está fazendo? Eu sou pescador, vem que eu vou fazer de ti pescador de homens. Está vendo? Assim ele foi fazendo essa obra. Assim ele foi fazendo e não deu para compreender até que o mataram. E então o Pedro, agora cheio do Espírito Santo, no livro de Atos, Pedro diz: saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Depois Pedro lá na frente diz assim, se eles soubessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Amém. Era Deus ali, o Eterno se fez carne. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio. O que é o Verbo? A palavra. A palavra desceu e se fez carne. O pão vivo que desce do céu. Está vendo? Ali estava Deus, não podia ser outro, porque dizia-se o dia do descanso, o sétimo dia, o dia do descanso. Eles não entenderam coisa nenhuma. E ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, vocês vão encontrar em mim paz e descanso. Então o dia do Senhor não é mais um dia da semana. O dia do Senhor é o dia que você se encontrou com Ele. Amém. Você entrou no descanso. Não é mais um dia figurado. Quando você entrou nele, foi um dia especial. Você entrou no descanso. Você está vendo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então você entrou no descanso. Você não entrou na religião, você não entrou na igreja, você não entrou no grupo, você não entrou no aperfeiçoamento próprio. Não, você se humilhou e entrou nele. Então quando você entra nele, ele assume. Ele disse: serão meu particular tesouro. E ai de quem tocar em um só fio de cabelo seu, será não tocar na menina dos olhos de Deus. Está vendo? Ei, tudo que fizer a um desses meus pequeninos, a mim o tens feito. Você está vendo como é perfeita a obra de Deus? Mas aqui está nos mostrando este pregador ao povo gentil, que foi o primeiro anjo, o primeiro mensageiro dos 7 que foram enviados, as 7 estrelas, as 7 lâmpadas que vieram à terra. O primeiro chama-se Paulo, que antes era Saulo, e aqui ele está mostrando toda a sua defesa, o que ele estava fazendo, e não havia nada demais. E aí se levanta o Festo, um homem que deveria defendê-lo e dizer: não, ele está falando a palavra que nós desde pequenos ouvimos, todos aqueles rituais do templo, todos aqueles rituais de Moisés. Moisés, quando levantou lá aquela serpente dourada e eles estavam morrendo, quando eles olhassem para aquela serpente dourada levantada no mastro, eles ficariam curados. Aquilo era um modelo. O maná descendo do céu para os alimentar. No dia, só valia por dia, no dia seguinte não valia mais. Está vendo? O maná de ontem não valia para hoje, e o de hoje não vale para amanhã, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. É para um dia. A palavra que você está ouvindo hoje, você não ouve amanhã,
e nem ontem, e agora, é hoje. Então aquele maná, tudo apontava para esta vida solitária que influenciou o mundo mais do que todos os exércitos que já marcharam, todos os reis que já reinaram, todos os governos que já governaram. Ninguém influenciou tanto o mundo como esta vida solitária. Ele nunca fez um livro, nunca escreveu um livro. Sabe o que ele escreveu? Na terra, ele escrevia enquanto uma mulher era acusada de pecado digno de apedrejamento. Ele nem deu assunto, foi o único escrito dele. Ele nunca escreveu um livro e, no entanto, toda a escritura, toda a religião, todo o sistema religioso fala dele. Esta vida solitária. Está vendo? Será que isso era um homem? Será que essa vida era um homem como eu, como você? Quem era? Ele se fez homem como eu e você, para sentir frio, sentir dor, sentiu medo lá no Gólgota. Quando ele suou gotas de sangue, quando ele viu pelo que ele passaria, ele suou gotas de sangue e sentiu medo. Como eu, como você. Ele entrou em desespero quando viu que ele passaria. Oh, se possível for, passa de mim esse cálice. Quando você sente medo, não se sinta culpado. Pelo contrário, peça ajuda a ele. Ele sabe o que é isso. Amém. Ele sabe o que é isso. Sabe quando você entra numa encruzilhada e não tem saída, e não tem mais solução? Fale com ele. Ele sabe o que é isso. Ele diz: filhinhos, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Ele venceu para você. Então, quando você perder, você entrou no descanso. Agora, mas veja, esses grandes homens que defendiam essa escritura até essa vinda, debatendo com esse homenzinho chamado Paulo. Por que ele estava combatendo? Se ele estava pregando, ele contou aqui, tudo do nosso povo, tudo que aconteceu, tudo que foi feito, apontando para ele, tudo. Aí, simplesmente, um homem que conhecia mais a escritura que qualquer um, disse: não delira, ó. Não, pai, deixa eu subir mais. Aqui ele está repreendendo. Não delira, potentíssimo Festo. Aqui 24. E dizendo isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo! Em alta voz, aqui está escrito, em alta voz, ele gritou naquele lugar: está louco, Paulo! As muitas letras, o muito conhecimento te fazem delirar? Que isso? E aí ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Irmão, você está vendo o que Davi ensinou? Você está vendo? Não te levanta contra um ungido de Deus. Oh, Deus. Você está vendo? Você está vendo? Respeito, que nem aqueles moços. Ó, não se dobraram. Se você não se dobrar para a imagem, vocês vão ser mortos. Ele disse: porque não tem rei, não tem Deus nenhum que possa livrar vocês. Porque a imagem era a imagem de Daniel, Belsazar. Era a imagem de Daniel que o rei fez. Está vendo? Então, eles eram um hebreu, Daniel era um hebreu, e Daniel, que era alguém que Deus defendeu lá com os leões. Então, logo, a imagem de Daniel era poderosa, então tinha que se dobrar na imagem de Daniel. E aqueles moços subiam e disseram para aqueles moços: ó, já foi aquecida a fornalha 7 vezes mais de sua caloria. E agora, vocês vão se dobrar ou não? E eles disseram: ó, rei, irmão, o Filho de Deus respeita. O Filho de Deus respeita a unção. O Filho de Deus é respeitoso. Amém? Se o nosso Deus quiser, ó rei, nos livros da tua mão, mas se ele não quiser, seja feita a vontade dele. Mas nós não sairemos da sua palavra, que diz: não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Me diga uma coisa: por que nós cristãos, por que nós evangélicos, por que nós que dizemos que cremos em Jesus estamos tão longe da verdade? Por quê? Cada um tem a sua religião, tem a religião dos camisas assim, dos camisas amarelos, dos camisas roxas, dos camisas azul. Tem milhares de religiões. Por quê? Por que não estão todos nessa palavra?
isso eu não deviro. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Eu sei o que eu estou falando, sei o que eu estou fazendo. E porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. O rei também sabia. Pois não creio que nada disso é oculto. Porque isso não se fez em qualquer canto. Sabe onde é que foi? Em Jerusalém, a capital religiosa do mundo. Não é Roma, não é Pequim, não é lá a Índia, não. A capital religiosa do mundo, a mais influente no mundo em toda a história da existência da humanidade é Jerusalém. Então não foi em qualquer canto, só um pouquinho aí. O rei sabe, você também sabe. E aí ele ainda aproveita e diz: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ou seja, o rei também era hebreu, também conhecia a Escritura. Por que não estava crendo naquela palavra? E o Festo, que era um sacerdote, por que não estava crendo naquela palavra? Porque estava vendo. Você cristão, você evangélico, por que você não se decide pela palavra? Ao invés de ficar seguindo os Paulinhos da vida, os líderes religiosos, por que você não pergunta, irmão, você tem certeza que você está me falando a palavra? Você tem certeza? Calcula, irmão, aquele menino lá no Egito, o primogênito mais velho. O profeta disse: ó, passa o sangue, pega as amargas, pega um cordeiro cevado, mata ele, e o seu sangue passa essas ervas amargas e passa no umbral da porta, porque o anjo da morte vai passar e vai matar o primogênito. Então, eu sou o filho. Aí meu pai: ô papai, eu diria: papai, o senhor tem certeza? O senhor ouviu bem o profeta falar? Não só os que estão aqui, mas todos que estão ouvindo, todos que ouvirão. Por quê? Não entram nessa salvação eterna que está sendo colocada diante de você. Por que você não recebe essa verdade? Quem você precisa? De um grande pregador? De um grande milagreiro? De um homem que tem igreja na China, na Coreia, em tudo que é lugar? Ei, isso não salva ninguém. Está lá na igreja do mundo, a mais poderosa. Quem você precisa? Você só precisa do único Deus. Amém. A palavra verdadeira. Porque o teu tempo gentil, já está encerrado. O anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 5, do concerto, levantou a sua mão e disse, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais demora. Isso já aconteceu em Apocalipse 10, 5. Isso já aconteceu na América, a última terra, quando aquele anjo bota o pé sobre as águas e o pé sobre a terra. Aquilo significa agentes do mundo, e sobre a terra, a última terra que receberia essa palavra, que são as Américas. Então, quando essa palavra chegasse aqui nas Américas, não haveria mais demora. O que você está esperando? Agora só te resta uma coisa. Eu vou te ser sincero. Só te resta uma coisa. Só tem uma coisa que falta acontecer nesse mundo. É o inimigo assentar-se no trono em Jerusalém, como um governador. É só o que falta. O sistema já está pronto, a religiosidade, a política, a geografia, a economia, sistemas de controle, já está tudo pronto para isso. E você que está esperando fugir dessa trama, em quem você está? Em quem você tem crido? A palavra tem se cumprido, o que você está esperando? Ei! Por isso Paulo diz, provera a Deus que não somente tu, mas também todos quantos hoje estão ouvindo. Se você está ouvindo, creia, 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 creia nessa palavra, porque haverá, meu irmão, a Bíblia diz assim, esta terra vai pegar fogo. Essa terra passará. Quantas coisas eu sou? Corpo, alma e espírito. Correto? Quantos batismos a terra tem que receber? Primeiro batismo
água. Segundo batismo, sangue. Terceiro batismo, fogo. O primeiro batismo, que foram dois, foi lá em Sodoma e foi lá com Noé, com a água. Olha a coincidência, ou não? Será que isso é coincidência? Jesus disse assim, ó, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma. Assim seria o fim. Será que nós já não estamos vivendo isso? Será que já não estamos vivendo isso? Então, já sabemos do batismo com água e do batismo com sangue. E o batismo com fogo na terra. Está chegando, meu irmão? Está chegando? O que você vai fazer? Corra para Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Agora, quando eu digo corra para Jesus Cristo, eu não quero que você aceite Jesus como meu Salvador. Não. Eu quero que você corra para Jesus Cristo. Eu não estou convidando você para vir para a igreja, para me acompanhar, comigo. Não. Congregar com o irmão. Não. Eu congrego na palavra, se você quiser congregar também. Mas não é a igreja, o sistema, o grupo, o companheirismo. Não. O que salvará você é a palavra. Se você estiver no Cristo, vai ter que ser de todo o teu coração. E serei achado em vós quando buscar de todo o vosso coração. Então é melhor que você entre nesse descanso, porque só os que estiverem nesse descanso, ainda que desça a sepultura, de lá Deus te tira. Amém. Está vendo? E se você estiver vivo, você já está sendo transformado. Amém. Ou seja, você está recebendo a transformação, a palavra de Deus. Eu não posso fazer nada por ti, mas a palavra faz. Então você está sendo transformado agora. Então o que acontece? Se mesmo assim você vir a descer a sepultura, ele te tira de lá. E se você não descer a sepultura, ele leva você para lá. Amém. Mas é para cima, eu não sei. Eu diria que é na outra dimensão, porque nós estamos na Terra redonda, né? Aqui em cima o Alasca, aqui embaixo, aqui em cima o Ártico e aqui o Antártico. Quem está no Ártico pensa que o céu é para cá. Quem está no Antártico pensa que o céu é para cá. Mas quem é que está para cima? Quem é que está para cima? Está vendo? Então tem uma ilusão, não do céu, não. Quando a Bíblia diz céu, é um paraíso. Quando diz céu, significa outra dimensão. Quando Jesus diz assim, ó, eis que todo o poder me é dado no céu e na terra, significa nesta e na outra dimensão. Então, quando trata céu, está dizendo a outra dimensão, a dimensão da vida, ali onde não há morte. E essa dimensão que não há morte, tem um paraíso maravilhoso, você estará com ele, mas também tem uma dimensão que não há morte, e vão ficar no lago de fogo eternamente. Escolha você, onde você vai. A decisão está aqui, diante da palavra. Você está ouvindo a palavra de juízo. Então, faça a sua escolha. Por isso eu digo, quando você aceita Jesus, você aceita a sua palavra, eu não estou convidando você para ser crente, para ser religioso, para ser evangélico, seja por que nome você queira se chamar. Estou convidando você para crer somente com as forças da tua existência. Porque você é real, né? Eu sou real. Se eu sentir fome, eu vou sentir fome. Se eu sentir frio, eu vou sentir frio. Vocês estão vendo? Se eu sentir calor, eu vou sentir calor. Eu sou real. Se eu sentir dor, eu sinto dor. É normal, eu sou real. Como é que vai ser? Você é real? Ou você é uma brincadeira que qualquer um vem te leva para lá, te leva para cá? Ei, decida a tua vida. Ninguém vai levar contigo. Quem sente a dor é você. Quem vai sofrer é você. Ou quem vai estar no melhor lugar é você. Quem vai estar diante da glória do Todo-Poderoso é você. Eu já te digo, o inferno é terrível, tá? Eu estive lá na entrada. Irmão, eu não respirava. Eu me encostei numa parede assim. E não sonhei, mas nem imaginava me mover dali. Bom, se eu nem respirava, como é que eu ia caminhar? Tentar não aguentar. Mas quando eu fui naquele outro lugar, era tão maravilhoso aquele lugar, um som tão quente, tão claro, que eu olhava para mim, mas esse som não queima. O azul era mais azul, o vermelho era mais vermelho, o amarelo, essas cores lindas, era muito bonito. Eu gosto de coisas assim, talvez. Entende? Então, é perfeito aquele lugar.
Eu não queria voltar de lá nunca mais. Então não pensa. Lá você só ama. Lá é somente o amor. Por isso que Deus deu o seu amor para você, a sua família. É como um esposo, um rapaz, um moço rico. Se ele for numa cidade escolher uma noiva e ele disser que ele é muito rico, virão milhares de noivos para ele. Então ele sendo muito rico, ele tem que ir como um pobre. Está vendo? Ele tem que ir como um mendigo. Porque aí quando a moça amar ele, vai amar o que ele é, como ele é. Assim é Deus. E aí ele vem a sua noiva e leva para o seu palácio. Aí ela vê, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você está vendo? Você não vai para ele porque ele vai te dar, vai te abençoar, vai te cuidar. Não! Você vai para ele porque você o ama. Você ama essa palavra. É isso que ele quer. Sem aparência nenhuma. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer os ensinamentos. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Salve a amada igreja, capaz, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a amada igreja para a gente se colocar de pé. Vamos orar e agradecer a misericórdia do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelos teus que chegaram até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e graça. Obrigado, Senhor. Não, nas tuas mãos, Senhor, cada um que aqui está, Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não querem chegar, Senhor, obrigado por esse caminho. Obrigado pela dor, maravilhoso, Senhor. Obrigado por ter chamado. Obrigado por me receber, Deus, para te servir, Senhor. Enviando, Senhor, nas tuas mãos, Pai querido. Obrigado, Senhor, que é a minha vida como meu Senhor, meu Salvador. Obrigado, meu Deus. Ó Senhor, eu somente preciso, Senhor, fazer tua vontade perfeita. Liberar mais alma, mais família, Senhor. Usa-me nas tuas mãos, Senhor, segundo a tua vontade. Eterno, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, usando a externa, Senhor. Guardando, Senhor, fortalece, seus salvos, teu poder, essa casa violência, ó Deus, dá-me força nessa caminhada, Deus, nesse propósito, ó Senhor da glória, a graça está diante de ti, Senhor, cada um com seus familiares, que teve que dar as caras, Senhor, meu Deus, cada um dos seus eleitos, ao redor deste país, ao redor deste mundo, Senhor, Pai querido, oh Deus poderoso, nos dê mais liberdade, Senhor, para os filhos que estão reunidos no teu nome, trazer os teus filhos a sua palavra, a sua verdade. Oh, Deus do céu. Sim, Senhor Jesus. Entregamos a nossa oração. Oh, Deus. Recebe o teu nome, Senhor.